O Américo Martins também para repercutir o BRICS. Mundo afora, Américo, você já está de volta em Londres? Sim, já estou de volta. Boa tarde, Tainá e Uribe. Tudo bem, querido? Te perguntando para você trazer um pouco da repercussão por aí, Américo, para a gente entender como o BRICS aqui no Rio de Janeiro, sob a presidência do Brasil, tem repercutido. Aqui algumas ressalvas são feitas. E dois apontamentos que eu faço. Um é pelo que se considerou um certo esvaziamento da cúpula. É claro, Xi Jinping não veio, mandou ali o primeiro-ministro, o Lavrov veio representando Putin por razões óbvias, né? Tem um mandado de prisão contra ele, não pôde vir pessoalmente, né? Participa em videoconferência, mas ainda assim há esse sentimento aqui no Brasil de que foi uma cúpula mais esvaziada do que nos anos anteriores. Eu queria entender contigo se essa é a visão também de especialistas e da mídia internacional. E também, Américo, um outro ponto que chama a atenção é a expansão do bloco, né? Porque acaba, na visão de especialistas, gerando mais dificuldades de consenso. Quanto mais gente entra, mais opiniões e pensamentos diversos, e aí entra uma dificuldade de consensuar o que sai no documento final, qual é a defesa, e até de ter defesas em unidade, mais enfáticas sobre aspectos específicos da discussão do bloco. Américo? Exato, Tainá. Essas duas afirmações são verdadeiras. De fato, essa cúpula perdeu um pouco do seu lustre, do seu peso, pelas ausências, especialmente do presidente da China, Xi Jinping, e de alguns líderes do Oriente Médio. Por exemplo, o líder do Egito, Al-Sisi, general Al-Sisi, que domina o Egito com mão de ferro, o Egito que é um dos novos países aí do BRICS. A Arábia Saudita até hoje não confirmou se entrou de fato no grupo ou não entrou, porque isso não foi ratificado, eles sempre mandam delegações de segundo escalão, não mandaram o seu grande líder, o MBS, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. O Putin teve essas dificuldades, obviamente, por conta dos alegados crimes de guerra contra ele, por conta da invasão da Ucrânia, então ele não consegue viajar para a maioria dos países, em especial países democráticos, onde você existe uma separação de poderes, né, entre o governo, o judiciário, por exemplo, como é o caso do Brasil, obviamente. Então isso de fato teve um impacto ali de diminuir um pouco o peso dessa cúpula. Se o Xi Jinping, por exemplo, estivesse lá, já era uma outra coisa, porque trata-se do líder da segunda maior potência do mundo. Faz diferença ele estar na sala, de fato. Mas mesmo assim, o grupo conseguiu reunir vários líderes, especialmente dos países democráticos, muito importante a gente lembrar isso, além do presidente Lula, obviamente, o líder da África do Sul, a Indonésia, a Índia. Então nós tivemos ali a presença de líderes muito importantes, que acabaram ali, de alguma forma, evitando que essa cúpula fosse esvaziada. Está muito longe disso, uma cúpula que conseguiu, inclusive, resultados concretos, o que é bom. Grande parte disso por conta da diplomacia brasileira, que conseguiu construir consensos entre as divisões que existem no grupo, que é justamente a segunda parte da sua observação. É absolutamente verdade. Um BRICS que é maior tem mais dificuldades para conseguir consenso. E, por um lado, reúne economias maiores, amplia a sua representatividade para outras partes do mundo. Então, é bom você ter um BRICS um pouco maior, mas os consensos ficam, de fato, mais difíceis. Mas esse também não é um entrave completamente insuperável. Pelo contrário, a gente viu que nessa cúpula, justamente por conta da diplomacia brasileira e dos contatos e sugestões e trabalho que foi feito, conseguiu fazer uma declaração final, conseguiu ter avanços, e esses consensos, ou falta de consenso, acontece em outros grupos também. Muito importante a gente lembrar isso. Acontece no Mercosul, independente de quem sejam os presidentes da Argentina e do Brasil. Acontece no G7, que é um grupo menor, mais coeso, mais dominado por uma grande força, que é os Estados Unidos. Basta lembrar que no primeiro mandato o presidente Donald Trump deixou uma reunião do G7 que aconteceu no Canadá batendo porta, batendo pé, e não assinou a declaração final. Não conseguiu
Os Estados Unidos não conseguiram, naquele momento, chegar a um acordo com os outros 6 países do bloco. Então, é comum que você tenha diferenças entre os países. O que é importante é que essas diferenças sejam aplainadas de certa forma e as mensagens principais sejam elencadas. E isso aconteceu. Isso aconteceu de fato nessa cúpula dos BRICS. Quais são essas mensagens principais? Defesa do multilateralismo. Todos esses países concordaram em atacar medidas unilaterais, como, por exemplo, tarifas dos Estados Unidos contra qualquer país, inclusive, obviamente, os países do grupo. Defesa de uma mudança profunda no sistema de governança global. Essa é a razão de ser do BRICS. São países que têm alguma semelhança, são grandes países em desenvolvimento, grandes países do sul global, economias muito fortes que querem ter mais palavra, mais peso nas decisões globais. 2 desses parceiros já têm muito peso, Rússia e China. Os outros precisam e querem mais e contam com o apoio da China e da Rússia nesse processo também. Então, importante esse ponto e importante eles reafirmarem isso. Fora outras coisas muito importantes, como hoje nós vimos aí nos discursos que mostramos agora há pouco do presidente Lula, também consensos em defender o mundo das mudanças climáticas, num momento em que os Estados Unidos deixaram o Acordo de Paris, fazer também um acordo com relação a fortalecer instituições internacionais de saúde, num momento em que os Estados Unidos deixaram a Organização Mundial da Saúde. Então, essa reunião do BRICS é, de fato, a proposta de alternativas. É perfeito? Não, não é perfeito. O grupo já começa a não ser perfeito pela presença de muitas ditaduras. China, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o próprio Egito. Então, isso já não deixa esse grupo ser um grupo perfeito ou um grupo que tenha um grande consenso, até porque você tem democracias e ditaduras. Mas é importante o peso que as democracias têm nesse grupo. E aí estão Brasil, Indonésia, África do Sul, Índia. Esses países jogaram o seu peso nessa cúpula, evitaram um fracasso dessa cúpula e acabaram tanto fazendo um certo impacto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o quê? Ameaçou novas tarifas contra países do grupo e países que apoiam o grupo. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um grande receio de que o BRICS se fortaleça de fato e aparentemente vai nesse caminho.